Olá aí desse lado. Deixem os vossos corações para eu saber que me estão a ouvir bem. Isso, ok. Tudo a ouvir muito bem. Então, bem-vindos. Este é o episódio 4 da nossa rubrica Metamorfose e o tema de hoje, aquele que vocês também deixaram muito nas caixinhas, é a procrastinação. Vamos ter aqui meia hora, mais ou menos, em que vamos trabalhar este tema. E hoje trago-vos um dos meus autores favoritos, um dos meus livros favoritos, e fui eu que escolhi hoje mesmo a frase para começarmos esta live. Então eu vou passar a ler. As pessoas não são preguiçosas. Elas simplesmente têm objetivos impotentes. Isto é, objetivos que não as inspiram. Esta frase do nosso querido Tony Robbins vem aqui, e vou acrescentar mais um bocadinho após isto, vem aqui dizer-nos que de facto tudo depende da forma como nós encaramos as coisas. Ele vai mais além e diz: quanto mais recursos desenvolver, mais poderá ter. Quanto mais força sentir, mais poderá aceder a recursos ainda maiores e a estados ainda mais poderosos. E, portanto, não poderíamos começar melhor, não poderíamos começar de uma maneira mais poderosa do que trazer o nosso querido Tony Robbins aqui, deixando-nos esta frase maravilhosa de forma a poder-nos recordar que, de facto, tudo depende da forma como nós começamos por colocar o nosso mindset. E depois isso vai gerar, obviamente, potencial elevado ou baixo. Então, para ti que estás a entrar agora, recordar-te que estamos aqui no episódio 4 desta rubrica Metamorfose. O tema desta live é a procrastinação. Portanto, se queres trabalhar isto em ti, se tens comportamentos sabotadores, se queres descobrir estratégias para trabalhares a tua disciplina e, acima de tudo, a tua autodisciplina, fica aí desse lado, vai partilhando aqui também as tuas coisas, vai permitindo colocar questões e, se sentires, convida alguém também para estar aqui presente. Então hoje eu vou-vos deixar, e já sabem que eu agora trago sempre um rascunho para conseguir levar isto de forma metódica. Então eu hoje vou-vos deixar 7 estratégias, 7, não são 2 nem 3, são 7 estratégias para vocês aprenderem a trabalhar os vossos comportamentos procrastinadores. E reparem que eu já modifiquei a forma como disse isto. Já não disse a procrastinação, disse os vossos comportamentos procrastinadores. Então, eu gostaria de lançar para esse lado a pergunta: o que é para ti a procrastinação? Eu vou ficar à espera a ver se, por favor, respondam para eu aproveitar as vossas respostas e daqui tirar o sumo de vos trazer o que é de facto a procrastinação e como é que o nosso cérebro entende este tipo de comportamento. Já estou aqui a levantar a pontinha do véu. Alguém quer deixar aí o que é para si a procrastinação? Não avançar. Ok, temos aqui uma resposta da Maria a dizer que a procrastinação para ela é um não avançar, ficar presa no mesmo sítio. Ok, suponho que seja por aí também. Mais ideias. Deixem aí mais ideias do que é para vocês a procrastinação. Vocês acham que a procrastinação pode ser uma identidade vossa? Porque muitas vezes vocês dizem: eu sou uma procrastinadora. Estar constantemente a adiar os planos, a deixar para depois, adiar algo que se quer fazer. Boa! Obrigada, Rosa, e obrigada, Aldina. Então, deixar para depois, não é? Será que faz sentido eu deixar coisas para depois? Então, saber que temos de fazer algo, mas vamos adiante. Muito bem, temos aqui várias repetições constantes, exatamente. Temos aqui várias ideias, todas elas muito a bater no mesmo sítio, que é: aqui e agora eu devia estar a concretizar algo que não estou e estou a adiar para depois. Porquê que será que eu faço isso quando eu, como autora da história, tenho consciência que estou a adiar algo que devia estar a fazer agora, não é? Porque isto é um pouco, vamos usar assim a expressão, estúpido. Não é? Um pouco estúpido. Então, se eu sei que devia estar a fazer isto agora, porquê que eu estou a adiar? Diz Ana Luísa, é muito bem, não é a nossa identidade. Então, vou começar precisamente por aqui. Nada daquilo que vocês se intitulam como comportamentos vossos
representa a vossa identidade. E isto não é só para a procrastinação, é para a ansiedade, é para o medo, é para as inseguranças. Vocês muitas vezes têm este diálogo interno. Eu sou procrastinadora, ou eu sou uma sabotadora, ou eu nunca faço nada, ou eu estou sempre a adiar as coisas para depois. E eu pergunto, é isso que tu queres? É essa a indicação que tu queres dar à tua mente? É que nós temos aqui um computador e somos nós que lhe damos os comandos. Vejam bem o que é que vocês andam a plantar na vossa mente, porque se todos os dias, dentro de ti e fora de ti, tu verbalizas que és procrastinadora por estas palavras ou por outras, nunca faço nada, nunca cumpro os meus objetivos, já sei que vou falhar, este tipo de discurso, então eu tenho de te dizer que tu tens razão e que isso vai continuar a acontecer, porque tu estás a assumir isso como sendo a tua identidade. Então este é o primeiro ponto que eu quero desmascarar aqui. Nós não somos procrastinadores. Ninguém é procrastinador, ok? Nem sabotador. Nós temos, por vezes, comportamentos de procrastinação, de adiar as coisas, de não fazer determinadas coisas. Assim como temos comportamentos ansiosos, por vezes nós não somos ansiosos, nós temos comportamentos ansiosos. Nós não somos medricas, nós temos comportamentos de medo. Nós não somos inseguros, nós temos comportamentos de medo. Quando vocês passam a assumir um comportamento como sendo a vossa identidade, é como se vestissem aquela pele. E então eu tenho que vos dizer, sim, tens razão, vais continuar a ser procrastinadora se assumires esse comportamento como a tua identidade. Então a primeira coisa é pararem de dizer dentro da vossa mente e para o mundo à vossa volta que são ou que têm continuamente estes comportamentos. A pergunta que tem que saltar dentro de vocês é, espera lá, é isto que eu quero? Não. Então deixa-me alterar este diálogo interno e pelo menos permitir-me ou estar aberta a não ser e não ter estes comportamentos de procrastinação. Depois, queria-vos explicar de facto o que é procrastinação. Como é que esta história acontece no nosso cérebro? Porque é muito curioso. Se nós pensarmos bem, de facto, eu devia... Olá, Carla querida, bem-vinda. Eu devia estar aqui, hoje e agora, a fazer alguma coisa que não estou a fazer e estou a adiar para depois. Mas como que raio é que eu, sabendo isto, estou a deixar isto para depois? Eu, autora, neste preciso instante, eu tenho consciência disto. Porque a procrastinação, ela é feita de duas coisas que a nossa mente adora, ok? A procrastinação são dois comportamentos que estão escondidos por trás deste comportamento procrastinador. Tomem nota, ok? Ela é constituída por fuga da dor, algo que eu não quero fazer, e busca de prazer, algo que eu prefiro fazer em detrimento daquilo. Ok? Então é do género, tenho um trabalho para fazer, mas é muito mais fixe estar aqui a ver Netflix ou estar aqui a navegar no Instagram para nada e, portanto, eu não preciso de fazer isto agora, mas vou fazer agora porque é muito mais fixe, dá-me mais prazer do que ir fazer propriamente aquele trabalho. E o nosso cérebro sempre, malta, tomem nota, em letras grandes, o nosso cérebro anda sempre nestes padrões. Fuga de dor, busca de prazer. Fuga de dor, busca de prazer. Vocês, o primeiro passo é perceberem na vossa vida qual destes dois caminhos que vocês mais comumente recorrem. Por exemplo, eu sou busca de prazer. Eu, se me colocarem uma cenourinha à frente do nariz, eu vou a correr atrás da cenourinha, ou se for um chocolate, ainda mais. Portanto, eu funciono muito por busca de prazer, não tanto por fuga de dor. Nós, e volto a frisar, somos as duas coisas, está bem? Porque vocês vão estar aí a pensar, então, mas eu sou isso, eu sou ambas as coisas. Sim, tu és ambas as coisas sempre, ok? Mas há uma cascata de raciocínio, vamos lhe chamar assim, que tendencialmente tu recorres mais vezes. E eu, por exemplo, é esta questão de busca de prazer. Eu funciono muito bem se à frente eu colocar algo que me estimule, enquanto que há pessoas que funcionam bem ao contrário. Por exemplo, visualizar o cenário de dor que pode surgir se não fizer aquilo. Ok? Mas eu já vou explicar isto melhor nas estratégias. É importante que percebam, ok, eu sou maioritariamente fuga de dor ou busca de prazer. Então podes começar a procurar analisar isto. Quando vais em busca de alguma coisa na tua vida, quando tu procuras alguma coisa, por exemplo, vou comprar um carro, vou-vos dar este exemplo.
E para ti o que é importante? Se para ti for importante um carro seguro, que gaste pouco, que tenha bom consumo, que me leve ao meu local, que seja whatever, isto significa que tu buscas prazer. Se tu tens um pensamento que é não quero um carro que me dê problemas, que avarie, que me deixe ficar mal, estás a pensar no lado negativo, então tu foges da dor, ok? É uma forma de tu descobrires qual é que é o teu meta padrão, chama-se assim, programação neurolinguística, isto é um meta padrão que nós trazemos, chipado na nossa mente. Volto a repetir, nós somos as duas coisas, ok? Então nós temos que entender que a procrastinação baseia-se nisto. Então e agora, Joana? Já entendi isso tudo, mas como é que eu agora saio daqui? Dá-me lá estratégias então para eu lidar com a procrastinação. Então vamos começar com a receitinha de bolo. Peguem lá no vosso caderninho, comecem a tomar notas que vêm aí 7 dicas maravilhosas para tu lidares com os teus comportamentos procrastinadores ou sabotadores. Primeira coisa, e eu digo isto N vezes aos meus alunos nas mentorias, nos cursos e já está escrito no meu Instagram muitas vezes. Os teus sonhos / objetivos falham por uma coisa logo no início. Sabem qual é? É uma coisa que vocês se esquecem tantas vezes. Eles não estão validados. O que é que significa isso, Joana? Vocês não têm um porquê suficientemente forte para estar a fazer aquilo. Muitas vezes vocês estão a fazer coisas que na verdade vocês acham que querem fazer, mas quando vão analisar o porquê, não tem sustento, não tem suporte. Eu lembro-me que uma vez, nunca mais me esqueço disto, cheguei a uma sessão de coaching e perguntei à menina do outro lado o que é que trazes hoje para trabalhar nesta sessão. E ela disse-me, Joana, quero começar a treinar 3 vezes por semana. E a minha pergunta, obviamente, foi quão importante é isso para ti? Ao qual ela me responde em menos de 1 segundo. Epá, não é nada importante. E eu sorri e disse-lhe, pronto, minha querida, então está terminada a sessão de coaching. Não temos mais nada para falar sobre isto. E ela ficou-me a olhar para mim. Obviamente que eu estava a brincar quando disse que estava terminada, mas efetivamente o objetivo que ela queria para aquela sessão tinha que ser modificado. Porque ela queria um objetivo que ela nem sequer ainda tinha validado. Portanto, o objetivo passou a ser, vamos validar o quão importante é para ti tu quereres treinar 3 vezes por semana. Porque, de facto, enquanto isso não estiver validado dentro de ti, enquanto não arranjares recurso, como dizia o nosso querido Tony Robbins, suporte, sustento, tu não vais fazer, porque tu não tens motivação. Entendem? A motivação são aquelas bandeirinhas que quando vocês falham a persistência, o compromisso, a consistência, fazem levantar uma autoridade interna que se chama disciplina e veste vermelho, né? Veste vermelho, bandeirinhas vermelhas, como eu costumo dizer, elas saltam tipo pop-up na vossa mente, mas só saltam se tu tiveres validado o quão importante isso é para ti. Ai, Joana, então e como é que eu faço isso? Ok, tu tens que pensar no teu objetivo e perceber que impacto é que isso vai trazer na tua vida futuramente. Como é que tu te vês a viver aquilo? Queres perder 10 quilos, por exemplo? Ok, como é que seria a Joana com menos 10 quilos? O que é que ela estaria a sentir? O que é que ela poderia vestir? Como é que seriam os comportamentos dela? Como é que seria o discurso dela? E isto vai-te fazer ganhar uma química, um porquê, uma motivação extra. E são essas coisas, essas bandeiras vermelhas dos teus porquês, os teus motivos que te vão dar o gás quando falhar tudo. Porque acreditem, vai falhar o compromisso, vai falhar a persistência, vai falhar a consistência e se não tiveres alguém que te puxa a disciplina, vais falhar também a autodisciplina, que é outra camada mais profunda. E aí não fazes. Portanto, para levantar a autodisciplina dentro de ti, tu tens que construir as tuas bandeiras vermelhas, que são os teus porquês. Quão importante é para ti o teu objetivo. Escusas de andar para a frente nas outras estratégias se não trabalhares verdadeiramente esta, porque te digo, vais falhar em algum momento. Tem que estar validado, completamente validado, cheio de recurso, entendem? Para que vocês se levantem da cama e façam acontecer. Estratégia número 1. Estratégia número 2. Muito importante, não há um sem dois e estas são amiguinhas. Criar âncoras que te levem a lembrar desta estratégia. Ou seja, criar formas de validar estes motivos que tu espalhes pela casa.
que ponhas lembretes pela casa, que escrevas em letras grandes, maiúsculas. Porquê é que estás a fazer isto? Qual é que é a tua motivação? Criar âncoras também externas. Por exemplo, queres treinar? Associa uma música à música de treino e começa a colocar essa música em casa para que em casa já te dê química para tu ires treinar. Por exemplo, arranja um sítio, uma âncora. Uma âncora são tipo gatilhos, entendem? Que vos prendem ou que vos transportam para lugares. Por exemplo, eu sei que para trabalhar tenho que acender a minha velinha. Aquilo é uma âncora que me conecta com o meu estado de trabalho. Tenho que ir para uma aula de yoga ou para uma prática de yoga aqui em minha casa e eu não consigo fazê-la se não acender um incenso. Tem que estar ali uma velinha, não é? Aquilo são âncoras que me conectam àquele lugar de fazer acontecer. Então, as músicas, os cheiros, a roupa que vocês vestem pode ajudar-vos a criar âncoras para criar a ação. Pergunta à Rosa, a falta de autoestima pode levar à procrastinação? Claro, querida, se tu não confias em ti, se tu não estás validada internamente para ti mesma, obviamente que falta-te recurso, não é? Portanto, precisas trabalhar o teu auto-amor, a tua capacidade de crer em ti. Vai ver a mentoria das crenças na semana passada, porque eu falei sobre isso. Portanto, precisas de acreditar que és capaz para conseguires fazer acontecer. Claro, se nós não tivermos uma crença positiva, obviamente que vamos o quê? Eu falei disto na semana passada. Crença. Se ela for uma crença negativa, qual é o potencial da ação? Baixo. Qual é que vai ser a ação? Mínima. Quais vão ser os resultados? Negativos ou baixos. Obviamente, isto vai gerar uma crença como pior ainda. Vai ver a mentoria da semana passada. Está lá isso explicado. Portanto, arranjar âncoras. Muito importante. Terceiro ponto, e já falei sobre ele, vocês precisam de descobrir, é mesmo importante descobrir qual é que é o vosso meta-padrão mais comum. Se eu eventualmente sou fuga de dor ou busca de prazer. Quando eu estou nas minhas sessões a trabalhar comportamentos procrastinadores com alguém, sempre busco trazer e encontrar dentro da pessoa qual é que é o meta-padrão mais comum. Algumas são muito fáceis de apanhar, principalmente os fuga de dor, porque começam por dizer tudo aquilo que não querem, então são muito fáceis de apanhar. Mas porquê que isto é importante? Porque imagina que tu és um meta-padrão fuga de dor. Ok? E que tens que fazer um trabalho até ao final desta semana, mas tens estado a procrastinar. Aquilo que te vou pedir para tu fazeres é, vai lá ao futuro e imagina, aqui agora, imagina como é que é no futuro tu não teres o trabalho feito e quais as consequências que vão acontecer. E tu és fuga de dor, então isto vai-te assustar. E aquele macaquinho que temos lá em cima, que é um macaquinho da gratificação instantânea, os meus alunos da mentoria da procrastinação, entretanto vão conhecê-lo, porque eu trago uma história muito gira para contar a procrastinação. Este macaquinho vai fugir a 7 pés, porque ele não quer aquilo. Então fazer uma ponta ao futuro e visualizar o cenário hipotético de fuga de dor ou busca de prazer. Por exemplo, eu tenho que imaginar quando, por exemplo, coisas que me custam fazer. Por exemplo, às vezes gravar mapas numerológicos, quando tenho muitos para gravar numa tarde. Para mim, ai que seca, agora começa a adiar e vou fazer mais não sei o quê, ai tantas gravações. Então o que é que eu faço? Eu faço logo uma ponta ao futuro. Joana, imagina como é que tu te vais sentir quando tu tiveres isto tudo gravado. Olha, quando tu estiveres a receber o feedback da pessoa, vem aquela química, vai ser brutal. E aquilo dá-me pica para eu ir gravar. Porque eu funciono com busca de prazer, ok? Eu maioritariamente sou isto. Obviamente que também fujo da dor e os comportamentos procrastinadores são as duas coisas. Então, terceiro ponto, ponto ao futuro. Quarto ponto, muito importante. Apareceres no meio da história, ou observador, ou autor da tua história, que és mesmo tu. Então tu estás a ver esse circo na tua mente e deixas ele acontecer. Não é? O observador da tua história. Quem és tu afinal? Tu és a tua mente ou tu és a pessoa que observa a tua mente? Com que raio é que tu estás a ver este circo de eu devia fazer isto, mas não estou a fazer e não fazes nada para mudar? Então, quarto ponto é ativares o teu estado de presença, não é? É vires para intervires aqui nesta história, intervires na história de eu estou a ouvir a minha mente a dizer-me isto, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aqui no meu curso de Programação Neurolinguística eu ensino a mexer nas submodalidades mentais. O que é isto, mexer nas submodalidades mentais?
são estes discursozinhos que vêm na nossa mente, que às vezes vêm com cheiros, por exemplo, agora estou a fazer uma dieta, não posso comer chocolate, mas entretanto a minha mente mostra-me a imagem do chocolate e traz-me o cheiro e traz-me o sabor e eu já estou aqui com a química toda e já não consigo resistir e estou no sofá e até me vou levantar para ir comer um quadradinho de chocolate. Ok, mas afinal quem és tu? Tu és o autor da tua história? Tu és a tua mente ou tu és a pessoa que observa a tua mente? Ok? Então, como é que se mexe nestas submodalidades mentais? Por exemplo, começa-se a alterar, e eu gosto muito de brincar, e quando estou a dar o meu curso de Programação Neurolinguística uso este exemplo e vou deixá-lo aqui na live. Imagina lá esse chocolatinho assim cremoso, assim a derreter, estás a ver? Estás a imaginá-lo? Agora, imagina que é um bocadinho de cocó, acabadinho de sair. Fizeste essa cara de nojo, não fizeste? Pronto, é isso mesmo que tens que fazer. E este é aquele momento em que eu, quando faço isto nas aulas, e eu estou aqui há algum tempo a brincar, levo lá a sentir a química toda, de repente desformato a coisa e meto assim uma coisa tipo... ok, é isso. Então, sim, as submodalidades mentais, elas podem ser mexidas. Estamos. Desculpem. Vejam lá, deixem lá corações só para eu saber que me estão a ouvir bem. Porque caiu aqui uma chamada e de repente deixem-me só aqui um sinalzinho para eu saber que estamos ligados. E não ter... Boa, isso, obrigada por deixarem aí os vossos coraçõezinhos. Pronto, então estava eu a dizer que muito importante nós mexermos nestas submodalidades mentais. Imaginem que é uma vozinha, olha lá, vai lá ver a Netflix, vai lá ver. Imaginem esta voz como se fosse a pior voz do mundo, ou então aquele corridinho... Estão a ver, isto dentro da nossa mente, a programação neurolinguística tem estas coisas quando estamos a desformatar. Caímos no ridículo e a ideia é ridicularizar estas coisas. Para quê? Para que elas percam expressão dentro da nossa mente, ok? Tudo o que for ridicularizado dentro da nossa mente vai perder expressão. Portanto, muito importante vocês também trabalharem as submodalidades. Se quiserem aprender mais, venham ter comigo, está bem? Há muito sumo para vos dar sobre isto. Eu tenho um curso de Programação Neurolinguística disponível para venda. Tenho muitas oportunidades de trabalhar isto convosco em sessões. Bem, continuando. 5. Vamos para o item 5. E esta é daquelas muito fáceis de vocês tomarem nota. Têm tarefas para fazer. Comecem pela mais desafiante, malta. Não deixem a pior para o final, porque obviamente que depois vocês já não querem fazer. Não é? Eu quando tenho mapas numerológicos para gravar ou para fazer, eu prefiro estar a fazer, porque posso ter uma música, posso ir fazer para o jardim, ou posso ir para um café, uma coisa qualquer. Eu tenho que começar pelo que me custa mais, que é gravar, porque senão depois eu adio, agora já não me está a apetecer, já fiz tanta coisa. Portanto, comecem sempre pelas tarefas mais difíceis, está bem? E deixem as mais fáceis para o final. Esta é uma dica simples, mas muito, muito eficaz mesmo. Pronto, dica 6. E esta é muito importante, porque eu vejo tantas vezes os vossos objetivos a falhar por causa disto. Olhem lá, tomem nota. Façam as coisas com calma, malta. Não queiram passar de uma zona de conforto para uma zona de pânico, porque não vai correr bem. Vocês têm que dar passo a passo. De repente, nunca treinei. Eu ouço tantas vezes isto. Pessoas que nunca treinaram, de repente querem treinar 5 vezes por semana. Eu acredito que seja possível. Acredito que é possível se a pessoa também acreditar. Mas a maior parte das vezes, isto é passar de uma zona de conforto para uma zona de pânico. Então há uma elevada probabilidade de não correr bem. Eu criei estas lives e vou-vos dar um exemplo real, precisamente para não passar de uma zona de conforto para uma zona de pânico, porque há algo que estas lives vão trazer mais à frente, mas elas são um meio para chegar a um fim, para eu não passar de uma zona de conforto para uma zona de pânico. Eu estou à experiência. E agora, quando me começo a sentir verdadeiramente confortável, então eu estou preparada para saltar, e aquela zona que estava tão longe, agora está mais perto. Então, dentro deste tópico 6, que é façam as coisas passo a passo, não passem de uma zona de conforto para uma zona de pânico, vem precisamente a mesma coisa, que é arranjem objetivos que sejam tangíveis. Não queiram olhar para o último degrau da escada,
Porque a escada tem vários degraus e se tu não subires de grau a degrau, tu não chegas lá em cima, porque tu ainda não sabes voar, ok? Portanto, tens que subir de grau a degrau e o foco é no primeiro degrau da escada, ok? Porque depois tu colocas o foco lá em cima, qual é a tua motivação? É baixa? Ai, está tão longe? Ai, é tão utópico? Não, o foco é o primeiro degrau da escada. Muitas vezes os meus alunos de coaching, e nós trabalhamos isto nas sessões de coaching, o coaching traz um objetivo. E muitas vezes o plano que ele leva na sessão de coaching não é o objetivo que ele trouxe, é o primeiro degrau da escada daquele objetivo. Porque tem que ser válido, tem que ser coerente com a realidade. Portanto, arranjem objetivos tangíveis e comecem passo a passo para não desistirem. E última estratégia, e vou dizer assim, mas talvez a mais importante, porque lembrem-se, o que é que eu vos disse no início? O nosso cérebro está sempre em busca de prazer. Sempre, sempre, sempre. Ok? Ele vai sempre pelo caminho mais fácil e que lhe gasta menos energia. Sempre o nosso cérebro funciona assim. Tudo o que causar gasto energético grande, o nosso cérebro vai procurar uma alternativa. Então, é o último tópico, mas talvez dos mais importantes. Tomem nota. Recompensar. A recompensa é muito importante e vocês podem usar a recompensa como gatilho para vos ajudar a fazer algo. Eu sou aquela pessoa quando tem muitos mapas numerológicos para gravar e para mim comer é sempre uma recompensa. Eu faço muitas vezes isto, eu venho de treinar e estou tipo, ai, estou com muita fome. Espera, Joana, vai gravar um mapa, primeiro tu hoje tens muitos, vai gravar um mapa e esse aqui vais comer, miúda. E aquilo dá-me estímulo, tipo, ai, está ali a recompensa, deixa-me ir rapidamente gravar um mapa para depois poder comer, ok? Então, muitas vezes eu uso até a estratégia de colocar um chocolatinho à minha frente e pensar, quando eu acabar de gravar este mapa numerológico, vou comer aquele chocolatinho, ok? Ou outra coisa, as recompensas podem ser coisas simples, mas nós precisamos de nos recompensar, malta. É mesmo importante, senão vocês vão quebrar, porque o cérebro não funciona sem recompensas. Nós precisamos mesmo disso. Portanto, arranjem pequenas recompensas, coisas simples, vão respirar a natureza, dar um miminho aos vossos animais. Por exemplo, imaginem que têm que fazer uma série de tarefas. No final dessas tarefas, permitam-se ter um tempo, ok? Pomodoro é uma aplicação que eu também aconselho muito na mentoria da procrastinação. Vão lá pesquisar, não vos posso dar a papinha toda. Pesquisem o que é o Pomodoro, ele dá-vos um tempo, no final desse tempo, ok, vamos à recompensa. Qual é a recompensa? Sei lá, fazer uma pausa de 10 minutos e ir navegar para o Instagram e buscar a vida das pessoas. Por exemplo, está tudo certo, malta. A recompensa pode ser o que vocês quiserem, desde que para vocês seja uma recompensa. Por exemplo, nas minhas práticas de yoga, quando eu comecei a praticar yoga mais a sério, porque eu vou chamar o yoga que eu praticava antes mais a brincar, é que não era bem yoga, era sei lá, era flows, era coisas, eu ia para ali e fazia o que sentia. Quando eu comecei a praticar a sério, no início gostava-me um pouco de integrar toda a prática, os pranayamas, as respirações, pá, aquilo era tipo, ok, eu tenho que fazer isto, mas eu ainda não tinha na altura percebido o potencial que aquilo trazia para o resto da prática de asanas, eu gostava era de mexer, não é? Então, eu comecei por arranjar esta estratégia. Joana, vais fazer a prática toda, quando terminares vais fazer o teu flow. E agora dou por mim montes de vezes que nem flows faço. Porquê? Mas aquilo para mim, o flow funcionava como uma recompensa, que era algo que eu queria muito fazer. Então as recompensas não têm que ser coisas muito estranhas, são coisas que para vocês funcionem. Às vezes basta só validar no nosso cérebro que aquilo é uma forma de nos recompensarmos, para que o nosso cérebro entenda, ok, eu depois vou ter uma recompensa no final. Às vezes nós já estávamos a viver essa recompensa, mas não tínhamos consciência que ela era uma recompensa, entendem? Então trazer esta tomada de consciência vai ajudar. Ok? Vou-vos deixar um exercício, não fujam daí que temos mais 3, 4 minutinhos para eu vos deixar um exercício para vocês trabalharem nisto. Mas antes, recapitular, estratégia número 1 para lidar com a procrastinação. Qual é o teu porquê? Encontra os teus motivos. Estratégia número 2, cria âncoras positivas, frases, lembretes, músicas, sons que
ponham em estados mediante aquilo que tu precisas ou queres fazer. Estratégia número 3. Identifica o teu metaprograma. És fuga de dor ou busca de prazer? Faz ponto ao futuro e visualiza o cenário hipotético de cada uma destas cascatas de raciocínio. Número 4, estratégia número 4, ativa o teu estado de presença. Tu és o autor da tua história, tu és a pessoa que observa a tua mente, e assim que ativas o teu estado de presença, mexe nas submodalidades, altera a voz, altera o som, imagina uma imagem alterada daquilo que tu tanto queres, uma imagem negativa, para tu fugires daquilo, ok? Depois, começa sempre pela tarefa mais desafiante, mais complexa, mais difícil, aquela que a tua mente te diz, não quero fazer isto, ok? Começa por essa quando tens muitas. Estratégia número 6, vai passo a passo. Não passes de uma zona de conforto para uma zona de pânico. E número 7, recompensa-te sempre. Às mínimas coisas. Eu dou várias recompensas diárias a mim e, aliás, a quinta-feira, que é o meu dia normalmente de pausa, de treinos e dessas coisas todas, é uma forma de me recompensar pela semana tão exigente que tenho, ok? Pronto, então agora vou-te dar um exercício para tu poderes fazer em tua casa para treinares os teus comportamentos procrastinadores. Toma nota! A partir da manhã, ou hoje se quiseres, faz uma lista de 3 tarefas simples, coisas muito simples, que levem tipo 1 minuto a fazer. Pôr o lixo na rua, fazer a cama, tirar 3 pratos da máquina e meter lá 5. Coisas que levem 1 minuto e que sejam simples. Faz uma lista, escreve num papel, cumpre esses objetivos. Vai lá e mete um visto, mete um smile, vai lá e no final recompensa-te por cumprir esses objetivos, ok? Amanhã volta a fazer uma lista de 3, volta a cumprir e volta a recompensar-te. No dia seguinte a mesma coisa, 3 objetivos simples, volta a cumprir, volta a recompensar-te. Ao 4º dia, coloca 5 objetivos simples, de 1 minuto, de 2 minutos, ok? Escreve, faz, recompensa-te. Exatamente a mesma coisa, faz isto mais 3 dias. Depois, aumenta a complexidade dos teus desafios. Desafios ou objetivos que demorem mais ou menos 5 minutos. Faz uma lista, permite-te fazê-los durante o dia, recompensa-te no final. Faz isto durante uma semana e meia, vais precisar de mais de uma semana, vai aumentando a complexidade, vai aumentando o tempo, recompensa-te e vais começar a trabalhar a tua disciplina, a tua autodisciplina e os teus comportamentos procrastinadores, ok? Fica à espera para ver esses desafios desse lado. Identifiquem-me quando vocês partilharem estas coisas para eu poder partilhar. Façam as vossas listas dos primeiros 3 desafios e identifiquem-me ou enviem-me. Mas é mais giro se vocês partilharem nas vossas histórias ou no vosso Instagram e me identificarem para eu poder também partilhar deste lado. Se quiserem também podem enviar para mim, ok? Façam essa lista, permitam-se durante esta próxima semana ou a partir já de hoje. Não tens que começar amanhã nem depois, podes começar agora, ok? Permite-te começar já. Começa já a praticar isso e faz-me chegar para eu poder acompanhar também a tua evolução. E então, daqui por 2 semanas, vê lá se não conseguiste começar a ganhar disciplina. Assim que tu conseguiste fazer isto nestas pequenas coisas, é só transpor para as grandes, malta. Não é assim tão desafiante. Ok? Muito bem. Aí desse lado, alguém quer deixar alguma pergunta antes de finalizarmos? Queria de qualquer forma agradecer-vos por estarem aí, por trazerem os vossos inputs, por darem as vossas dicas também. Pronto, fico aqui a aguardar mais uns minutinhos. Lembrar-vos que para a semana temos novamente live, ainda não pensei no tema, portanto vou-vos dar a oportunidade de poderem trazer temas. Vou colocar a caixinha novamente nos stories para vocês poderem deixar temas para a próxima live. Vão espreitar as lives, elas estão sempre no meu perfil com a imagem igual, Metamorfose, e nos Reels também com a capa Metamorfose, por episódios. Este é o 4º, portanto vocês têm episódios para trás que podem ver. Já falamos sobre autoestima, já falamos sobre crenças limitadoras, sobre relacionamentos amorosos e hoje sobre a procrastinação. Muito bem, então gratidão também para vocês aí desse lado, um beijinho muito grande e um resto de dia feliz. Até para a semana.